Escola de Ministérios? A Escola de Ministérios é um curso de teologia concentrado. Nós selecionamos as 7 principais matérias que são a coluna vertebral de um curso de teologia e incluímos nesse currículo da Escola de Ministérios com o objetivo de formar líderes, de capacitar líderes, líderes de excelência que vão fazer a diferença nesse mundo, que vão ser referência e relevantes na sociedade. Então, se você está aqui, parabéns, seja bem-vindo. Já estamos na nossa 3ª matéria, e a matéria agora se chama hermenêutica. Seja bem-vindo, então, ao fascinante estudo da hermenêutica bíblica. Você já se perguntou como é que nós podemos interpretar corretamente a Bíblia? Um livro escrito há milhares de anos, em culturas e línguas diferentes das nossas. E certamente você deve ter elaborado na sua mente essa pergunta muitas vezes. E você chegou ao lugar certo, porque a hermenêutica é a chave que nos ajuda a desvendar os tesouros maravilhosos, esplêndidos que estão nas Escrituras Sagradas. A palavra hermenêutica, ela vem da língua grega, de um termo chamado hermeneuem, que significa exatamente interpretar ou explicar algo. E a hermenêutica, ela é, ao mesmo tempo, uma ciência e, ao mesmo tempo, uma arte. Olha que coisa legal. Ela é uma ciência porque ela possui métodos, regras e princípios próprios que permitem que todo o processo de interpretação do texto bíblico seja feito de uma forma coerente, de uma forma inteligente. Tá certo? Então, ela é uma ciência. Mas também ela é uma arte. Por quê? Porque a ciência, se ela for usada apenas a parte técnica, né, ela vai ficar muito seca, muito oca, enfim, muito fria. Então, por isso também a hermenêutica é uma arte, porque ela exige sensibilidade, né? Exige uma aproximação sensível do texto da palavra de Deus. E é importante entender que a hermenêutica, ela tem uma grande importância, tá certo? Eu vou enumerar aqui alguns aspectos que fazem com que a hermenêutica seja fundamental, seja essencial na vida de todo cristão, porque nós, como cristãos, nós dependemos das Escrituras Sagradas, não é isso? Então, se nós interpretarmos as Escrituras Sagradas de forma incorreta, nós vamos nos tornar pessoas hereges, nós vamos induzir outras pessoas a cometerem erros, tá certo? Então, primeiro aspecto, por que a hermenêutica é importante? Pela própria natureza das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é um livro comum como outro qualquer. A Bíblia é uma coleção de livros. São 66 livros escritos por mais de 40 escritores diferentes ao longo de um período de quase 1.500 anos, tá certo? E que coisa interessante, em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Além disso, a Bíblia, ela possui vários gêneros literários dentro dela, né? Ela tem história, ela tem poesia, ela tem profecia, ela tem biografia, ela tem revelação, ela é muita coisa dentro da Bíblia. Então, não dá para se pretender interpretar o texto bíblico sem levar em consideração esses aspectos. Então, por isso, pela própria natureza da Bíblia, a hermenêutica é fundamental. Segundo, a distância histórica e cultural que nós temos hoje do tempo em que a Bíblia foi escrita. Veja,
A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos antes de Cristo, até 100 anos depois de Cristo. Percebe? É um período que está muito distante de nós, é uma sociedade que está muito distante de nós, é uma cultura que está muito distante de nós. Então, a gente pode dizer que tem um abismo cultural. E para você poder interpretar corretamente a Bíblia, a gente tem que dar um mergulho na linguagem da época, dar um mergulho nos costumes da época, tá certo? A gente precisa se colocar no lugar daquele grupo que recebeu, para quem foi enviado o texto bíblico, e também a gente precisa entrar na mente do autor para poder compreender o mundo em que ele vivia. Por exemplo, lá em Romanos diz que nós devemos saudar uns aos outros com ósculo santo. Quer dizer, qual o significado de ósculo santo, que na verdade é um beijo, né? Lá na época de Paulo, e qual o significado hoje? Então, entender essas nuances das escrituras sagradas exige um mergulho na cultura, um mergulho na história da época. Então, daí a importância essencial da hermenêutica. Terceiro, ela é importante, a hermenêutica, porque ela nos ajuda a evitar erros de interpretação. Porque sem os princípios e as regras sólidas de interpretação da hermenêutica, a gente pode correr o risco de criar interpretações subjetivas, interpretações pessoais, interpretações emocionais, tá certo? Que justamente esse tipo de interpretação sem critério já gerou muitas heresias, já gerou muitos falsos ensinos, tá certo? Então, eu e você precisamos ser essas pessoas vigilantes acerca da aplicação das regras e princípios da hermenêutica, a fim de que nós possamos proteger os ensinos das escrituras sagradas daqueles que tentam se aproveitar dela, tentam incluir coisas, interpretar equivocadamente. Quarto motivo porque a hermenêutica é fundamental, é essencial para a Igreja de Cristo. É porque ela nos ajuda a compreender a mensagem central da palavra de Deus. A mensagem central da palavra de Deus é Jesus Cristo. Se a gente pudesse resumir a Bíblia toda, o Antigo Testamento a gente resumiria numa única frase: Jesus virá. E o Novo Testamento nós resumiríamos em duas frases: Jesus veio e voltará. Olha que interessante, porque a mensagem central das Escrituras Sagradas é Jesus. Então, Jesus é a chave de interpretação de toda a Escritura. Tudo passa por ele, tudo se cumpre nele. E as regras e princípios da hermenêutica nos ajudam exatamente a entender, a encaixar todos os ensinos dentro dessa chave fundamental que é Jesus. Beleza? Quinto motivo porque é importante estudar hermenêutica: para que a gente possa fazer uma aplicação do texto bíblico de forma relevante. Veja você que o objetivo final do estudo bíblico não é que uma pessoa acumule conhecimentos, informações, mas o objetivo é justamente gerar transformação na nossa vida, tá certo? Você estudar as escrituras sagradas e não ver mudanças na sua própria vida, isso é uma incoerência, porque a hermenêutica ela nos ajuda exatamente a fazer essa ponte entre o significado do texto escrito lá no passado e a aplicação desse texto na nossa vida hoje, uma aplicação que seja de forma equilibrada, de forma fiel. Por último, o sexto motivo, porque estudar hermenêutica é muito importante, é por causa da questão da unidade na diversidade. Veja, nós somos muitíssimos evangélicos no mundo inteiro,
com diferentes ênfases ou acentos, né? Ou vamos dizer assim, sotaques, né? Muitas comunidades evangélicas com sotaques diferentes. E o que é que permite que nós possamos ser identificados como evangélicos num mundo tão diversificado? É a unidade que os ensinos das Escrituras trazem para nós através da aplicação das regras da hermenêutica. Beleza? Então, até aí, espero que você já esteja convencido do quão importante é estudar a hermenêutica. E agora eu quero fazer um breve resumo com vocês sobre, vamos dizer assim, a história da hermenêutica, né? A história da interpretação dos textos bíblicos. Ela passa por vários momentos diferentes. Por exemplo, o primeiro é a interpretação judaica primitiva, né? A interpretação dos judeus. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi dada aos judeus, aos israelitas, né? Ao povo de Israel. Então, dentro da história dos judeus, né? A interpretação dos textos bíblicos, ou a hermenêutica, era utilizada de tal maneira que havia escolas diferentes, né? Por exemplo, a escola dos fariseus era uma escola mais radical, mais literal, e a escola dos saduceus era uma escola mais aberta à influência dos gregos, percebe? Mas eram escolas de interpretação. Depois desse período da interpretação judaica, nós temos então a interpretação apostólica. Os apóstolos, não é isso? Depois de Jesus, depois que Jesus ascendeu aos céus, os apóstolos Pedro, apóstolo João, apóstolo Paulo, demais apóstolos, eles vêm trazendo uma interpretação do evangelho, uma aplicação. Olha que interessante, eles interpretam o que Jesus falou e aplicam à vida da igreja. Então, toda uma formulação de ensinamentos vem a partir da hermenêutica dos apóstolos. Depois disso, quando os apóstolos morrem, temos uma nova fase que é o período da patrística. O que é a patrística? A patrística são os pais da igreja, né? Os séculos 2, 3, 4, 5, né? Depois de Cristo, são os séculos em que os sucessores dos apóstolos, né? Os pais da igreja, eles continuam zelando pela interpretação do texto bíblico. Depois, nós passamos por uma nova fase na história, que é a fase da Idade Média e do catolicismo. Quando a igreja se tornou oficial, né, em Roma, então a igreja, durante 1000 anos, ela obteve, digamos assim, o poder da interpretação dos textos da palavra de Deus. Então a hermenêutica era muito voltada para a tradição católica, a tradição do clero católico, tá certo? De tal maneira que a tradição, ela chega no momento, na Idade Média, no final da Idade Média, ali pelo ano de 1400 e 1500, em que a tradição está acima do texto sagrado. E mais, durante todo esse período da Idade Média, as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. As pessoas não tinham o acesso às Escrituras. Primeiro que a maioria das pessoas não eram alfabetizadas. E quem era alfabetizado não tinha acesso ao texto bíblico. E quem, porventura, tivesse acesso ao texto bíblico, não poderia interpretá-lo, porque a única interpretação válida para o cristianismo católico ocidental era a interpretação das encíclicas papais, ou seja, as declarações interpretativas do Papa, tá certo? Eram as declarações que determinavam o sentido dos textos bíblicos. Isso durou até 1517, quando acontece, então, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela tem um significado muito grande
no processo da hermenêutica bíblica. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, até a Reforma Protestante, a tradição católica, né, a tradição do clero católico, né, as encíclicas papais determinavam o sentido dos textos. As pessoas não podiam conferir o texto bíblico com a interpretação que era dada pela tradição da igreja. Não estou querendo dizer que a tradição da igreja estivesse totalmente errada, mas quando a tradição ultrapassa o poder e a superioridade das escrituras sagradas, então muitos problemas acontecem, como aconteceram, né? A Igreja Católica possui vários erros doutrinários, justamente porque deu mais valor à tradição do que à escritura sagrada. Mas graças a Deus, que Deus levantou Lutero, Calvino, os reformadores, e a primeira grande vitória da Reforma Protestante foi trazer as escrituras para o lugar que era delas desde sempre. As escrituras sagradas são a regra, a única regra de fé e prática de quem segue ao Senhor Jesus. Então, a Bíblia foi elevada de novo ao seu estado de superioridade. Nada é superior ao texto sagrado, porque o texto sagrado é o texto inspirado por Deus, é a revelação escrita de Deus. Então, a Reforma Protestante, ela traz a Bíblia de novo para o centro de tudo, quando ela diz só a Escritura. Esse é um dos pilares basilares da reforma, da fé reformada, é que as Escrituras são suficientes, são inerrantes e são plenamente inspiradas e são a autoridade máxima. Ponto final. Ora, na medida em que os reformadores trazem de volta esse poder, essa importância, essa prevalência das Escrituras Sagradas, essa supremacia das Escrituras Sagradas, então foi fundamental que os princípios da boa hermenêutica dos textos sagrados fossem revitalizados, fortalecidos, tá certo? E uma das virtudes da Reforma Protestante é que os reformadores traduziram as escrituras do latim para as línguas faladas no Ocidente, que foi o inglês e o alemão. Então, a partir daí, as escrituras sendo traduzidas e a gráfica de Gutenberg já funcionando a pleno vapor, então o texto bíblico foi espalhado pela Europa inteira. Por isso que o movimento da Reforma Protestante cresceu avassaladoramente, invadiu toda a Europa, foi realmente algo extraordinário o que aconteceu. Tá certo? E nesse período da Reforma Protestante, a gente vai encontrar a volta do sentido literal, histórico e gramatical do texto bíblico. A clareza das escrituras em seus ensinos essenciais e a analogia da fé. O que é a analogia da fé? É a afirmação de que a escritura, a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Também os reformadores trouxeram de volta o papel do Espírito Santo na iluminação do leitor na hora da leitura da palavra. Sem o Espírito Santo, não é possível interpretar corretamente o texto bíblico. E, por último, a Reforma Protestante, quando ela diz lá nos solas, nos 5 solas, sola Escritura e solo Christus, ela traz Jesus para ser o centro, o cerne das Escrituras Sagradas. Isso foi muito importante. Depois desse período da Reforma Protestante, nós temos um novo período, que é o período do Iluminismo, quando então
a filosofia grega toma conta de toda a Europa e começa-se um processo de crítica aos textos sagrados, tá certo? A chamada crítica textual, a ideia de que essa interpretação modernista, né? A ideia de que aquilo que não pode ser provado pela ciência não tem valor. Então, nesse sentido, os teólogos liberais da época, né, estamos falando do século XVII, XVIII, XIX, eles começam a afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, que algumas coisas nela são palavra de Deus. E essa afirmação, ela é uma afirmação catastrófica, trouxe grande prejuízo para o evangelho, grande prejuízo para o reino de Deus durante esse período. E chegamos, enfim, ao período contemporâneo, né? Essa pós-modernidade que nós vivemos agora, depois da Segunda Guerra Mundial, no século passado, né? Nós entramos numa era chamada pós-moderna. E esse homem pós-moderno, ele já não acredita em verdades absolutas, ele procura interpretar tudo de forma subjetiva. O que é bom para mim, o que dá certo para mim é o que importa, não quero saber das escrituras sagradas. Então, por conta dessa circunstância que nós vivemos hoje, no mundo de hoje, mais do que nunca, o povo de Deus, os evangélicos e principalmente a liderança, precisa ter acesso a essas ferramentas da hermenêutica para combater aquilo que está vindo contra as verdades do reino de Deus, as verdades da palavra de Deus. Então nós temos a profecia do apóstolo Pedro de que nos últimos dias nós veríamos então muitos falsos ensinos, né, muitos falsos mestres entrando na igreja para confundir, para corromper o estudo e o ensino da palavra de Deus. Então, mais do que nunca, eu e você temos a responsabilidade de buscarmos compreender a hermenêutica e praticarmos os princípios e regras da hermenêutica na interpretação dos textos sagrados. Ainda mais agora com a internet, com as redes sociais, todo mundo pode falar, todo mundo pode pregar, todo mundo pode ensinar. E aí a pergunta é, como é que você vai avaliar esses ensinos? Se eles são verdadeiros, se eles são falsos, se eles têm coerência bíblica ou não? É através da chave da hermenêutica. Bom, mas agora que falamos um pouquinho da história da hermenêutica, eu quero entrar num outro tema importante, que são os fundamentos básicos ou fundamentos essenciais da interpretação do texto bíblico. Tá bom? Quais são esses fundamentos? Fundamentos são as bases, né? Quais são essas bases? Primeiro, o papel do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Esse é o fundamento dos fundamentos. Sem o Espírito Santo, ninguém vai entender corretamente as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque Paulo diz que as coisas espirituais se interpretam e se discernem espiritualmente. Então, ler as Escrituras não é uma atividade meramente intelectual, é uma atividade espiritual. E Jesus, não sei se você se lembra disso, mas ele prometeu em João 15, João 16, João 17, que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e que o Espírito Santo, número 1, nos guiaria a toda a verdade. Olha, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João 16, versículo 13. Segundo, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Olha só, e nos fará lembrar de tudo que foi dito. João 14, 26. Percebe? Que sem o Espírito Santo não há interpretação que seja coerente, que seja
correta. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos auxilia, que nos ilumina quando nós estamos lendo as Escrituras. E aí a gente tem que aprender que nós, como intérpretes das Escrituras, nós precisamos ter duas atitudes quando nos aproximamos das Escrituras. Duas atitudes práticas. Primeiro, dependência do Espírito Santo através da oração. Então, se você for ler a Bíblia ou estudar a Bíblia apenas como uma atividade intelectual, não vai produzir efeito na sua vida. Mas quando a gente se rende em oração, confiando a nossa inteligência, o nosso intelecto, né, ao Espírito Santo, quando a gente se rende a Ele, dependendo dEle, pedindo a Ele que nos ensine, que nos faça compreender as Escrituras, aí isso faz toda a diferença. A primeira atitude é dependência em oração do Espírito Santo. Em segundo lugar, uma atitude de submissão. Nós não podemos ler as Escrituras como se elas fossem um livro qualquer. Nós temos que entender que que a Bíblia é a palavra de Deus. E porque ela é a palavra de Deus, eu me aproximo dela com muitíssimo respeito e com uma atitude de submissão à voz de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu quero ouvir a voz de Deus. Terceiro lugar, nesse processo em que o Espírito Santo é o fundamento principal para a interpretação das Escrituras, nós temos que entender que é a obra do Espírito Santo que produz em nós a transformação. Não existe a ideia de que alguém possa pretender ser transformado sem o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Então esse é o primeiro fundamento da interpretação ou da hermenêutica bíblica, né? Qual é o fundamento? Dependência total do Espírito Santo. Segundo fundamento, a autoridade e a suficiência das Escrituras Sagradas. O que quer dizer isso? Quer dizer que na nossa visão, na nossa hermenêutica evangélica, as Escrituras têm a primazia. Ela é verdade absoluta, ela é autoridade máxima em matéria de fé, de prática. Nenhuma tradição eclesiástica, nenhum conceito humano, nenhuma experiência pessoal, nenhuma revelação nova, nenhum raciocínio humano pode confrontar a autoridade das Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Aleluia. Então, a nossa interpretação deve buscar fielmente o sentido pretendido por Deus no texto. O que Deus queria realmente falar através desse texto? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E nós temos que nos render à autoridade das Escrituras Sagradas. Segundo, nós temos que entender que a Bíblia é suficiente. Nós, evangélicos, cremos que a Bíblia contém tudo o que nós precisamos saber para a salvação, para a nossa vida prática, para agradarmos a Deus, para vivermos como Deus quer que nós vivamos, para cumprirmos o propósito de Deus, para realizarmos a missão. A Bíblia é suficiente. Claro, a Bíblia não é um livro que vai falar sobre mecânica, sobre física, sobre biologia no sentido detalhado, mas a Bíblia ela é suficiente, ela basta para nos conduzir numa vida que agrada a Deus. Então, primeiro princípio, o Espírito Santo, dependência total do Espírito Santo. Segundo fundamento, crer que as Escrituras são a autoridade máxima e elas são suficientes para nos ensinar todas as coisas. Em terceiro lugar, a gente tem que entender esse fundamento que eu vou falar para vocês agora, que se chama analogia da fé. Traduzido
em outra frase, é: a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a si mesma. Então, não precisa de ir em outro lugar, porque a própria Escritura, ela interpreta a si mesma. Por isso a gente tem que entender, olha só que legal, que primeira verdade desse princípio, né, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeira verdade, o todo interpreta as partes. Primeira regra, o todo da Bíblia interpreta as partes. Por isso que ninguém pode pegar um versículo isolado e querer transformar numa doutrina. Por exemplo, Jesus cuspiu no chão e fez lodo e colocou no olho do cego. Aí, alguém que não tem a compreensão ou que não busca interpretar a Escritura corretamente, vai lá e diz assim: Jesus disse então que todos nós temos que cuspir no chão e fazer lodo para curar as pessoas. Olha aí, percebe? Um texto isolado, tá certo? É retirado e a pessoa, então, cria um ensinamento que é um ensinamento falso. Por quê? Porque é no todo que você interpreta a parte. Como é que é o todo da Bíblia? Como é que a Bíblia fala sobre determinado assunto? E aí, esse todo é que vai nos guiar a interpretar o versículo, a interpretar a parte. Segunda verdade que é fundamental nesse item de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Olha só, passagens claras iluminam passagens obscuras. Então, tem uma passagem que está um pouco difícil de entender. Então, a gente vai buscar na própria Bíblia outras passagens que falam do mesmo tema, e aí a passagem mais clara interpreta a passagem mais escura. Ok? Outra verdade fundamental nesse fundamento que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Olha que interessante. Isso é uma regra de interpretação das Escrituras. Você não pode pegar o Velho Testamento e interpretá-lo por si próprio. Você tem que interpretar o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento é a velha aliança que anuncia a nova aliança. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele é a sombra obscura de uma realidade que viria no Novo Testamento, em Cristo Jesus. O Novo Testamento, ele interpreta o Antigo Testamento. Então, para você compreender o Antigo Testamento, você tem que lê-lo a partir dos óculos do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. No Novo Testamento, os símbolos e tipos usados no Antigo Testamento se cumprem, né? Por exemplo, a Páscoa realizada pelos judeus lá na saída do Egito, né, quando Deus manda que eles sacrifiquem um cordeiro e coloquem sangue na porta para que o anjo da morte, quando passasse por cima e não tocasse a casa ou a família daquele judeu, aquele cordeiro e aquele sangue é um tipo que aponta para o cordeiro perfeito, que é Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e o seu sangue nos livra da morte eterna. Olha que interessante. Então, cada símbolo no Antigo Testamento, ele se cumpre no Novo Testamento. Por exemplo, o tabernáculo de Moisés, que tinha 3 compartimentos, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Tá certo? O tabernáculo representa um caminho para se chegar a Deus. E Jesus, em João 14,6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entende? Quer dizer, em Jesus se cumpre a figura do tabernáculo do Antigo Testamento. E assim, você vai olhando para o Antigo Testamento com os olhos do Novo Testamento e você vai interpretando corretamente.
Por que que muita gente acaba entrando em caminhos errôneos, em ensinamentos errôneos e até em heresias? Porque a pessoa quer interpretar o Velho Testamento sem o Novo. Quer interpretar o Velho Testamento do jeito que está lá o texto, sem buscar na redenção realizada no Novo Testamento o significado daquilo que está lá no Antigo Testamento. Apóstolo, o senhor está dizendo que o Antigo Testamento, então, ele é sombra do Novo Testamento? Não, não sou eu que estou dizendo, não. É o apóstolo Paulo e também o autor aos Hebreus, tá certo? Que afirma claramente que as coisas que estão lá no Antigo Testamento, elas são sombra do que havia de vir e se cumpriram em Cristo Jesus. Amém, gente? Por exemplo, a questão do sábado, né? Muita gente discute o sábado. E aí, Jesus, ele vem e diz em Mateus 11, 27, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis sábado, descanso para as vossas almas. Jesus é o sábado. Jesus é o nosso descanso, percebe? Então tem muita gente que fica presa lá mas no Velho Testamento está dizendo que o sábado tem que guardar o sábado. Jesus é o sábado. E Paulo vai, em Romanos 14, vai explicar para nós exatamente isso. Que tudo bem, se você quiser fazer diferença entre dias e dias, não vou brigar com você por causa disso. Mas aquele que considera igual todos os dias também não pode ser julgado. Por quê? Porque aquele que estabelece um dia específico para adorar a Deus, ele o faz para agradar a Deus. Então, vamos respeitar. E aquele que não faz acepção de dia, também o faz para a glória de Deus. Então, nenhum de nós pode julgar a nem o outro, tá certo? Então, não vale a pena você, por exemplo, entrar numa discussão como essa, porque, efetivamente, quando você compreende que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento, você percebe que Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado, entende? E aí Jesus foi e ressuscitou no domingo. Ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas ele ressuscitou no domingo. Para quê? Para que a igreja, e assim acontece na igreja primitiva, ela passa a se reunir no primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o dia da ressurreição. Mas que importância tem os dias? Não tem essa importância toda. Todos os dias são iguais. Nós temos que adorar a Deus o tempo todo, porque o Espírito Santo já habita em nós. Entende? Nós já somos templos vivos de Deus. Então, em todo tempo, nós estamos em adoração, não num dia específico. Tudo bem que nós, evangélicos, usamos o domingo para nos reunir, tá certo? Não tem nada de mal nisso, né? Mas também não preciso criticar quem se reúne no sábado. Não tem porquê, tá certo? Agora, é importante você entender que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento e, portanto, Jesus é o nosso descanso, é o nosso sábado. Graças a Deus. Percebe, então, que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Terceira regra muito importante nesse fundamento. Qual é o fundamento? A Bíblia se interpreta. A Bíblia interpreta a si mesma. Então, nós já dizemos que o todo interpreta as partes, já dizemos que passagens claras iluminam passagens escuras, e já dissemos que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. E agora vamos para a quarta regra, que é: as cartas interpretam os evangelhos e o livro de Atos. Olha que interessante. As cartas apostólicas, não é? Cartas de Paulo, cartas de Pedro, as cartas de João, elas interpretam os evangelhos e o livro de Atos. O que isso significa? É que os evangelhos e o livro de Atos são textos narrativos que contam uma narrativa histórica, ok? Uma narrativa sobre Jesus, uma narrativa sobre os milagres, uma narrativa sobre alguns ensinamentos de Jesus,
tá certo? Uma narrativa sobre o surgimento da igreja, sobre o movimento da igreja, como que a igreja se posicionou. Mas aí vem os apóstolos, depois, através das cartas, e eles vão sistematizar aquilo que está nos evangelhos e aquilo que está em Atos. Então, o que gera a doutrina cristã, a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus, são os textos das cartas interpretando o que há nos evangelhos e no livro de Atos. Então, portanto, as cartas têm uma importância fundamental na formação da doutrina cristã, né? Você vai observar, por exemplo, em Paulo, toda uma teologia sobre a graça de Deus, toda uma teologia sobre a justificação pela fé, toda uma teologia sobre o propósito de Deus, o mistério de Deus, né, sobre os gentios que agora têm participação no reino de Deus. Cara, é lindo demais você estudar as cartas, olhando através das cartas, para você enxergar melhor os evangelhos, enxergar melhor o livro de Atos e, do ponto de vista geral, olhar para o Novo Testamento e enxergar o Velho com os óculos do Novo Testamento. Percebe, então, que esses são os fundamentos para que a gente possa, de fato, interpretar as Escrituras Sagradas. Pois bem, vamos chegando ao final desta aula, né? Uma aula muito importante em que nós falamos sobre o que é a hermenêutica, falamos sobre a história da hermenêutica, falamos sobre os fundamentos da interpretação, os fundamentos, quais são os fundamentos da hermenêutica bíblica, tá certo? E na próxima aula continuaremos aprendendo mais sobre hermenêutica. Depois você reouça, reveja essa aula, tá certo? Olhe para a apostila e eu tenho certeza que você vai gravar bastante ensinamento, tá bom? Foi um prazer estar com você, Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.